Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meninas, os colegas da turma, da disciplina também, e os professores que fazem parte da disciplina. Eu me chamo Dorivaldo Júnior e hoje eu estou aqui com os meus colegas de turma, a professora Iana, lá de Manaus, e a professora Adriane, que fala lá do Pará. Eu falo aqui de Roraima. Hoje a gente vem em cumprimento da atividade da semana, da disciplina de seminários de educação física no ensino médio, discutir acerca da implementação da BNCC e comentar um pouco sobre as nossas experiências desde esse processo de implementação da BNCC nos nossos respectivos estados. Bom, primeiramente, a gente relembra um pouco de como foi esse processo de construção da BNCC, que ele iniciou lá em 2015, no governo Dilma. E aí o texto da semana, ele mostra para a gente que como começou e como terminou foi uma forma completamente diferente. Começou a construção com mais professores da área, né, trazendo as características da educação física, e quando Dilma sofre impeachment, que tem essa mudança de governo, a gente vê uma mudança também na elaboração das versões da BNCC, onde apenas uma pessoa começa a ficar responsável pela construção. E aí a gente vê algumas características da educação física sendo perdida aí nesse processo, e também uma mudança de interesse, né, para atender alguns interesses políticos. Porém, a BNCC, ela traz alguns benefícios para a área, porque pela primeira vez a gente vai ter uma sistematização de conteúdo, um maior reconhecimento da nossa disciplina, né, porém, nem tudo é 100%. A versão final da BNCC ela foi publicada em 2018, e aí os estados e municípios iriam fazer os arranjos metodológicos para atender as necessidades de cada estado. Aqui em Roraima, o nosso documento curricular de Roraima, o DCR, que a gente chama aqui, ele é de 2022. Então, a gente vê uma janela de 2018 para 2022, aqui em Roraima, muito grande. Lá na escola que eu atuo, a gente está no segundo ano de implementação do novo currículo e enfrentando muitas dificuldades até agora para alinhar nosso trabalho às diretrizes da BNCC e também do nosso currículo estadual. Uma dessas dificuldades, eu acredito que está ligada à formação continuada, que a rede estadual de ensino ela tem deixado um pouco a desejar. A gente está implementando esse currículo, a gente precisa se apropriar mais dele, porém a gente precisa de orientações. Porque o que chega aqui na escola para a gente? Chega um plano de ensino pronto da Secretaria de Educação, por área de conhecimento. Esse plano de ensino contempla as disciplinas de educação física, arte, inglês e espanhol, que são os componentes da área de linguagens, e de português ele é feito à parte. E aí, o que chega para a gente de orientação da coordenação da escola é que a gente, na hora de planejar, a gente deve escolher uma habilidade e trabalhar independentemente se o meu componente curricular vai abarcar essa habilidade, o conteúdo que essa habilidade está pedindo, trabalhar de maneira interdisciplinar, vamos dizer assim. E aí, nisso, eu acredito que a educação física perde mais ainda a sua característica, porque não que eu não possa trabalhar outros conteúdos que vão fugir um pouco da educação física, né? Porém, eu tenho que trabalhar isso dentro da minha disciplina com as características da educação física, né? A gente não pode deixar de mão a questão da da principal característica da educação física, né? Que é a procedimental. Nossos alunos gostam muito de fazer a prática. E aí a gente já teve uma redução de carga horária muito grande na educação física. As aulas semanais aqui de 50, 45, 48 minutos, às vezes, não é o suficiente para a gente trabalhar da forma que a gente gostaria de trabalhar, e acaba que fica uma lacuna muito grande aí nesse processo de ensino-aprendizado. E aí, meninas, é basicamente dessa forma que está acontecendo aqui em Roraima.
Aí eu queria agora passar para a Iana para ela contar um pouquinho como é que está sendo essa experiência lá no Amazonas. Bom dia, boa tarde, boa noite, colegas. Dando continuação ao que o Dorivaldo falou. Aqui no Amazonas, em 2019, eu lembro que ainda cheguei a participar de uns encontros onde era um pedido da nossa opinião para verificar as correções e tudo. Mas pelo que eu me recordo, tudo que foi alterado pelo grupo que estava na sala que eu fiquei, não foi levado em consideração absolutamente nada no documento final que foi publicado no ano seguinte. A gente não conseguiu verificar nenhuma mudança, parece que exatamente da maneira como ele chegou para nós e as alterações que nós solicitamos para regionalizar, né, esse currículo, elas não foram aceitas. Até porque a gente verificou apenas a introdução dos jogos da cultura indígena mesmo, mas eles já estavam no documento base, no original, então não houve essa grande mudança. Em 2020, nós começamos a implementação na escola que eu trabalhava, porém, nós fomos impactados com a pandemia que estourou em março, nós tivemos a suspensão das aulas, o que dificultou muito, porque eu lembro que nós voltamos somente após agosto desse mesmo ano, então, se formos colocar em prática, na prática de verdade, ele foi implementado no ano de 2021, né? Onde nós já estávamos, mesmo que remotamente, com metade da turma, foi implementado. A dificuldade que nós encontramos foi exatamente essa. Primeiro, de alguns professores que foram convidados para fazer essa composição, a gente não sentia essas alterações serem atendidas. Segundo, que não foi feita essa formação continuada que consta no documento original como obrigatoriedade da instituição de ensino, da provedora do currículo de estar fazendo, a gente sabe que não tem, pelo menos aqui no Amazonas não houve nenhuma mesmo para a nossa área de educação física, e conversando com os colegas na atividade da semana passada, também não houve para a língua portuguesa. Conversei com língua inglesa, também não houve. Conversei com física, também não houve formação para eles. E eu fico pensando para os professores que receberam as matérias novas, né? Que eram optativas pelos alunos, também tiveram que falar sobre educação financeira sem conhecer de fato a educação financeira, enfim, todas as outras matérias. Tivemos essa dificuldade, essa redução de aulas impactou muito, muito, porque a gente sabe que a nossa matéria, ela não recebe na escola a importância que ela tem, mas se a gente for parar para pensar, nós precisamos exatamente de 2 aulas, porque a gente tem teoria e prática, e elas precisam ser trabalhadas de maneira correta, porque a gente não pode ensinar esse aluno por ensinar. Eu posso fazer minhas aulas práticas, mas eu preciso fazer meu aluno entender o porquê que ele está fazendo isso. Eu não posso fazer o aluno correr por correr, eu não posso fazer o aluno jogar por jogar. Ele precisa entender. E aí, como é que eu acalmo o aluno após apresentar um jogo, fazer ele sentar para a gente discutir o que foi feito, porque a gente sabe que é complicado, a gente que está no chão da escola sabe que é muito complicado, ainda mais com a faixa etária do ensino médio, os adolescentes, né? Então a gente encontra essa dificuldade, né? Foram diminuídas as aulas. Primeiro ano a gente ainda tinha 2 aulas, né? Pelo currículo que estava até ano passado, provavelmente para esse novo que ainda vai ser homologado, né? Que ele ainda não foi homologado, mas provavelmente vai ser para o ano que vem. Ele tá com uma aula para cada série aqui no Amazonas. Então a gente vai encontrar mais uma outra dificuldade para estar implementando, que eu costumo falar com os alunos que chegam do primeiro ano, eles vêm com a mentalidade de fundamental, e a gente precisa fazer toda aquela preparação de que eles precisam dessa independência, eles precisam colocar a cabeça para funcionar, eles precisam ser proativos, eles precisam entender a educação física, ela é uma ferramenta excelente, se bem usada, para a gente estar conseguindo cativar esse aluno, para que ele entenda que o futuro dele depende da formação dele. Então, eu fico muito triste pelo fato de a gente estar perdendo espaço, infelizmente, justamente por esse fato que o Dorivaldo citou, de no começo dessa renovação ter sido feita por um grupo de professores que, ao meu ver, eram excelentes, né? A gente tem professores que eu, pelo menos, das minhas atividades, cito muito a principal delas, né? A Soraya Darido, que é maravilhosa. E no final foi por uma pessoa só, e uma outra pessoa fez revisão, então eu espero, de fato, que em algum momento a gente consiga
fazer com que esse currículo seja baseado mesmo nas experiências que a gente tem dentro da nossa comunidade, dentro do nosso estado, no nosso município, porque a gente sabe que tem especificidades, né? Não só no Amazonas, mas a cidade de Manaus é diferente da cidade de Parintins, o bairro do Zumbi, que é onde eu trabalho, é diferente do centro da cidade. Então, a gente precisa ter esse espaço para estar dando a atenção que o nosso aluno realmente merece e, de alguma maneira, usar a educação física para estar, de fato, auxiliando na formação geral desse aluno. Passo a palavra para minha amiga Adriane, da continuidade. Então, falando um pouco da realidade do Pará, né? Nós também temos o nosso documento, né? Que usa a BNCC e aí faz toda aquela adequação para nossa realidade. Esse documento, eu fui tomar conhecimento dele em 2021, que nos foram chamados, fizemos uma semana pedagógica, que tivemos que fazer reuniões e planejamento com linguagens, né? E aí tinha que fazer do mesmo jeito que o Dorivaldo falou, usar o mesmo conteúdo não, o mesmo tema para todas as disciplinas, e aí isso ficava um pouco confuso, como fazer isso? E falando ainda mais que reduziu muito a nossa carga horária, né? Então, tendo que conceituar procedimento, e aí isso não dá tempo, né? E toda essa questão de carga horária dificultou ainda mais a nossa situação, né? Porque é complicado a gente trabalhar com um horário durante a semana com uma turma, é meio complicado. Porém, na minha realidade, como eu dou aula no interior, e lá eu faço meu horário junto com meus colegas, eu dou muita aula mesmo já, tanto que é 50%. A minha realidade é totalmente diferente de quem está na cidade. Eu dou muita aula. Só que aquele é compacto, ele é módulo. Então é conteúdo de um ano todo em 2 meses. Imagina, dar o conteúdo de um ano todo em 2 meses. Então é algo corrido. E aí precisa daquele tempo para o aluno assimilar, né, o conceito e tudo mais. Porém, é o que temos para trabalhar. E essa parte de querer planejar com a área do conhecimento, né, com a linguagem, é utópico, gente, não está dando certo, não dá certo. A gente pergunta da pedagoga, a pedagoga não sabe nem para onde vai isso. Então, eles jogaram a BNCC no nosso peito e se virem. É isso e dá um jeito aí. E todo mundo trabalhando de alguma forma que ninguém sabia como trabalhar. Cada um tem uma posição, uma opinião, e aí todas as opiniões no final estava tudo errado. E tentativas e erros, e ninguém para nos orientar. Então, essa formação que a Iana falou, não tem também. Eles jogaram assim, toma, aí a BNCC. Quando a gente vai estudar a fundo o documento da BNCC, a gente se depara com uma BNCC para o ensino médio minúscula. Tipo, para o fundamental, tem todas as lá o que tem que ser estudado. Quando chega no ensino médio, parece que eles ficaram com preguiça, desculpa a palavra, e olha, é isso aqui que vocês têm que trabalhar, se virem. Não vamos ajudar mais em nada. Tipo, faltou muita coisa para o ensino médio. Para o ensino fundamental, não, tem lá. Trabalhar lutas, danças, né? Eu não trabalho em ensino fundamental, eu trabalho só médio. Mas eu dei uma olhada no ensino fundamental e vi que lá é tudo estruturado. Porém, para o ensino médio não vem isso. Por um lado eu acho bom, por outro lado eu acho ruim, porque eu posso fazer do jeito que eu achar que devo, né? Do jeito que a minha estrutura, com que eu ensino. Porém, às vezes a gente precisa de um arcabouço, de algum caminho para seguir. E aí, para começar, né? E aí a gente vai pegar a BNCC do ensino médio e não tem. Né? Então, essa defasagem, essa dificuldade que a gente tem é complicado. Né? Então, falando um pouco também sobre a questão do documentário, tudo aquilo que a gente vê no documentário, gente, foi em 2005. Nós estamos em 2024 e tudo se repete. Não tem nada diferente. Como pode? A educação está cada vez pior. Meu Deus, eu fiquei assustada quando eu vi a data do documentário. E aí, quando aparece lá umas crianças tendo que pegar transporte para ir pro
para sua escola, no interior, né? Não sei quantos quilômetros, não vai ter aula porque o ônibus quebrou. Nossa, isso me pegou muito, porque na minha realidade de trabalho, os meus alunos percorrem 30 quilômetros, 40 quilômetros, pegam 2 ônibus para chegar na escola. E quando chove, não vem, o ônibus não sobe a serra. Quando o ônibus quebra, não tem aula. Quando a prefeitura não paga o motorista do ônibus, o ônibus não vai. E tudo isso se repete, não vi mudança, né? Então, todos aqueles exemplos lá que dá, daquele menino maluvido, nossa, vai dar aula na periferia, vai dar aula no interior, meu Deus, parece que eles não têm perspectiva de nada. E nós estamos lá para tentar ajudá-los. E o que está acontecendo agora aqui no Pará, deixa eu logo falar para vocês, eles querem simplesmente tirar nós, professores, da sala de aula, porque é modular, né? Então, o professor tem que passar 2 meses, dar o conteúdo do ano todo. Eles querem tirar e colocar uma tela, uma televisão. Imagina um menino maluvido daquele com uma tela. E olha o retrocesso na educação. Vamos voltar para o Telecurso 2000, né? E o aluno ele não tem essa maturidade para trabalhar com uma tela, para estudar por uma tela. Então, nós estamos numa luta muito grande aqui no Pará. E aí, o que vocês falam também desse nosso documentário aí? Então, como tu falou, né, o documentário lá do 2005, 2006, mas ainda bem atual. Todos os exemplos da tua escola, eu trabalho aqui no interior de Roraima, Majari. E aí a gente tem alunos da zona rural, que dependem do transporte escolar, e tem os alunos da zona urbana. E isso acontece aqui também. O documentário, ele vai falar um pouco, né, dessa diversidade sociocultural muito grande que a gente tem aqui no Brasil. E foi isso que a gente viu aqui na nossa fala também, né? Eu aqui em Majari, a Iana aí em Manaus, você lá em Mojuí, no Pará. Então, por mais que a gente esteja em locais diferentes, às vezes as dificuldades elas são quase que as mesmas, né? Claro que cada um vai ter outra dificuldade que vai enfrentar. E aí, voltando lá sobre o assunto da BNCC e relacionando com o documentário, tem uma professora que gosto muito de fazer capacitação com ela, que ela já fala muito, o professor troca o pneu com o carro andando. A gente não vamos parar para planejar e organizar. Não, pega, vai, mas você não vai parar para você planejar e se organizar. E aí a gente vê uma educação física que a gente tem só sofrido golpes e golpes, perdendo cada vez mais espaço, e a gente sonha que um dia a gente volte a recuperar o espaço que a gente conquistou lá no passado, quando a gente começou a passar pelas tendências pedagógicas, né? E a gente conseguiu o nosso espaço, a gente está acabando perdendo novamente. Iana, gostaria de acrescentar algo relacionado ao documentário, Iana? Assim, esse documentário, como a professora Adriane falou, me pegou bastante, porque a primeira relação que eu fiz foi que em 2004 eu estava terminando o meu ensino médio, eu estava no 3º ano, eu saí desse ensino médio que estava lá. E, ao mesmo tempo, eu vi que eu sou professora de vários Douglas, que é aquele menino maluvido, como a Adriane falou. Eu trabalho na periferia de Manaus e tenho infinitos Douglas. E esses Douglas, como aquela professora lá do projeto de apoio falou, ele só precisa de alguém que olhe por ele, a realidade, a perspectiva dele, e ele não tem perspectiva de nada, então às vezes ele encontra num professor essa vontade de continuar, e eu tenho que ser essa professora para vários Douglas, e eu me orgulho muito em saber que ainda existem várias professoras daquela, como aquela outra professora também que fez o grupo de estudos para falar sobre poesia, mas ao mesmo tempo falava sobre sexualidade com seus alunos, aquela conversa que era para os pais terem em casa. Então eu acredito que a nossa disciplina, por ela ser uma disciplina que os alunos já gostam, né, já tem aquela intimidade, a gente acaba tendo que ser esse professor que inspira, tendo que ser esse professor que acolhe. E eu consegui me enxergar em vários momentos na fala daquelas professoras, até na professora que falou assim, eu tô cansada, psicologicamente cansada, porque eu me envolvo emocionalmente com os alunos, e eu já passei por essa fase também.
Então, a gente percebe que é tudo muito atual, mesmo como vocês dois citaram. É um documentário de 20 anos atrás, mas que é um documentário atual. E que, assim, a única coisa que eu consegui ver é aquilo que me move ainda, gente, de verdade. Eu não sei se eu romantizo a educação, mas eu acredito que há ainda professores apaixonados como nós, que eu consigo enxergar em vocês também essa paixão pela educação. É o que ainda faz valer a pena, sabe? Eu acho que é o que ainda, de fato, muda a realidade do aluno. Não é essas reformas que são feitas só na teoria, por pessoas que há muito tempo não pisam num chão de escola, não pisam numa escola do interior como a gente trabalha, como vocês trabalham, não pisam numa escola de periferia da cidade como eu. E a gente sabe da nossa realidade, e é essa nossa paixão ainda, que ainda nos move, graças a Deus ainda existem profissionais apaixonados, que eu acredito que é o que ainda faz a diferença, principalmente no ensino médio, que é nessa mudança onde o mundo inteiro está contra o adolescente, e ele se vê acuado, e a gente acaba sendo essa força, essa... Então, eu me envolvo muito emocionalmente com os alunos, porque eu, além da minha disciplina, eu quero acolher, eu quero cuidar. Como eu falo para eles, eu quero que vocês saiam daqui sendo pessoas boas. Não interessa a profissão que vocês vão ter. Eu quero que vocês tenham um emprego honesto, digno. A minha felicidade de ver vocês como caixa do supermercado aqui de perto da minha casa, que é onde a escola é próxima, né? Onde vocês trabalham, sendo convidada para a formatura de direito, como eu já fui convidada de ex-alunos meus, então eu sinto o mesmo orgulho, é exatamente igual, que eu sei que vocês estão ganhando o dinheirinho de vocês de maneira honesta, então para mim, assim, eu não vou formar nenhum Neymar, nenhuma Marta, mas eu sei que eu ajudei a formar pessoas de bem, então para mim isso é maravilhoso. Então esse documentário me fez ainda renovar um pouco mais desse amor que eu tenho pela educação e me dar um pouquinho mais de força para esquecer o cansaço psicológico e tocar o barco para andar, porque tem muita vida que depende da gente, muitas vidas que passaram pela nossa vida profissional. Eu só tenho 13 anos de educação, então quantos adolescentes, sempre trabalhando no ensino médio, quantos adolescentes já não passaram por mim? E eu quero deixar uma sementinha boa assim na formação deles. Não só ensinando a jogar bola, mas assim, ensinando-os a ser pessoas melhores. Então, para mim, esse documentário foi emocionante, meu olho está cheio de água, mas me fez renovar um pouco desse amor